Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de geografia da semana de 7 a 11 de dezembro, apostila página 253 a 257. Por favor, então, abram na página 253. Acima na plataforma, acima da onde aparece para você clicar para poder ver o meu vídeo, tem a imagem, né? Tem o cartaz com todas as páginas que nós vamos usar de geografia. Então, você vai poder ver lá justamente o capítulo 9, página 253. O capítulo chama o seguinte: populações tradicionais e suas paisagens. Então, abram a apostila, eu vou lendo e vou explicando para vocês. E explico o que precisar, e daí nós vamos para a página seguinte, eu vou explicando, falando, tem foto que a gente vai comentar, vou falar o que é mais importante, e depois temos as atividades. Que se você prestar atenção no que eu vou falando, você vai fazer de boa, sem problema nenhum. Daí o papai só vai olhar, ou a mamãe, ou quem estiver te auxiliando, sua irmã, ou quem estiver te ajudando, só vai olhar se você escreveu com a letra bonita, se você não errou nenhuma palavrinha, se está caprichado, né? Preste atenção aí, porque tem algumas palavras assim que, de repente, você não conhece. Então, para você copiar, na hora de escrevê-las, preste atenção para copiar direitinho, conforme está escrito na apostila, para você não escrever errado, né? Então, siga a leitura comigo aí da sua apostila que eu vou ler, tá? Então, vamos lá. Você já ouviu falar de população tradicional? Ou populações tradicionais? O que você sabe sobre o cotidiano dessas comunidades e os lugares em que elas vivem? Então vamos lá. Povos e comunidades são formados por pessoas que compartilham determinados aspectos culturais, como língua, história e modos de vida, e possuem formas próprias de organizar o seu cotidiano. O que é o cotidiano? É o dia a dia, é o modo de viver, o dia a dia comum, né? As comunidades tradicionais, além de compartilharem esses elementos, caracterizam-se por retirar da natureza recursos para sua sobrevivência, de modo a preservar e cuidar desses recursos. Então, as comunidades que vivem da natureza, elas não estragam a natureza, elas tiram só o que elas precisam para viver, mas a natureza fica preservada, né? A vida dos povos tradicionais. Pensando que tradição é a transmissão de valores, costumes, hábitos, crenças, lendas, modos de vida entre pessoas que fazem parte de um grupo por muitas gerações. Então, a tradição, ela passa de pai para filho. O vovô ensinou para o papai ensinou para o filho. Então, vem passando de geração por geração dentro de uma família. As populações tradicionais são inseridas geralmente em bairros rurais. Os conhecimentos, a cultura e os costumes que caracterizam esses grupos são passados de geração em geração e constituem em tradição. Seringueiros, ribeirinhos e caiçaras são alguns dos exemplos desses povos que veremos a seguir. Então, nós temos duas fotos no final desta página. A primeira foto é a agricultora cultiva mandioca em comunidade quilombola, na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, em 2017. A Chapada dos Veadeiros, a gente sabe que ela faz parte da Patrimônio Histórico Mundial. Não pode mexer, não pode ir lá arrancar árvore, não pode, porque é um lugar maravilhoso. E essas famílias moram lá, elas tiram
e plantam somente o que precisam para a própria sobrevivência. Lá não se entra de trator arrancando árvore ou tirando pedra fora do lugar. Não pode. E a segunda foto, a gente vê que tem água, né? E casinhas. Os povos ribeirinhos, o que é ribeirinho? Que mora na beira do rio. Daí que vem o termo ribeirinho. Os povos ribeirinho vivem às margens de rios e geralmente retiram dele o seu sustento. Na fotografia, moradias de ribeirinhos entre os municípios de Monte Alegre e Almeirim, no Amazonas, em 2017. Então, aqui nós terminamos a página 253. Virei a página 254. Comunidades de seringueiros. Vamos lá, o que é seringueiros? Seringueiros são as pessoas que moram na floresta onde tem a árvore chamada seringueira. A seringueira é uma árvore que, quando o caule dela é ferida, passa uma faca, sai um leitinho. Esse leitinho, quando acumulado, faz-se a borracha. Então, a seiva da seringueira chama-se látex, e esse látex faz-se borracha, entendeu? Dali que faz tudo que é feito de borracha, através da árvore chamada seringueira. Então, se não existisse estes seringueiros que ficam na floresta tirando o produto das árvores que se chamam seringueiras, muita coisa no mundo não existiria. E a vida destes que vivem no meio da floresta não é fácil. Não é uma vida boa, né? As crianças, filhas, os brasileirinhos que têm a idade de vocês, que moram no meio da floresta, com a família, que trabalha, que tem esse tipo de trabalho, não tem tudo que vocês que moram aqui na nossa região, apesar da pandemia e tudo que vocês têm, eles não têm, tá? Tudo, não tem. Então, vamos lá. As comunidades de seringueiros são formadas por trabalhadores e trabalhadoras e seus familiares que se dedicam às atividades de extração do látex, matéria-prima para a produção da borracha. Essas comunidades são típicas no estado do norte do Brasil, como o Acre e a Amazônia, e estão instaladas próximas às regiões da mata, com ocorrência de seringueiras, árvores da qual se obtém o látex. Então, daí nós temos uma foto de um homem fazendo um corte na seringueira. Eles fazem o corte e colocam um copinho embaixo para esse leitinho da seringueira cair no copinho. Daí forma uma espécie de uma borrachinha. Quando o copinho está quase cheio, eles tiram e faz outro corte. Quer dizer, ninguém mata a seringueira. A seringueira fica lá. Tira, faz um corte esse ano aqui, aí depois vira, faz do outro lado. E a seringueira sempre ela vai cicatrizando e cada vez ficando maior, sempre com cortinhos e produzindo o látex que faz a borracha, que faz o pneu do carro, que faz o material que faz a escova do cabelo, que faz o material que faz a escova do dente, que faz tudo que é de borracha que a gente usa na nossa vida. Então, qual é a legenda desta foto? Seringueiro trabalha na extração do látex no município de Taraucá, no Acre, em 2017. Daí vem outro tipo de comunidade, os ribeirinhos. As comunidades ribeirinhas vivem às margens dos rios e moram comumente em casas chamadas palafitas. Essas moradias são construídas sobre estacas de madeira ou de concreto, acima dos cursos de água,
como os rios. Esses povos costumam viver da pesca, do extrativismo vegetal e da venda de artesanato, que reflete parte de sua cultura e de seus costumes. Os ribeirinhos estão espalhados por muitos lugares do Brasil. Então, aqui nós vemos uma foto do artesanato dos ribeirinhos. Você vê, ó, feito de madeira, eles fazem barquinhos, eles fazem coisinhas de artesanato, brinquedinhos ou coisas de enfeite para vender. E daí vem a legenda da foto. Mulher ribeirinha trança fios de palha de Tucumã, no município de Santarém, no Pará, em 2017. A Tucumã é uma palmeira típica do Pará, utilizada para a produção de diferentes peças de artesanato. Tá. Nesse texto que fala dos ribeirinhos, ele fala um negócio legal aí, que eles vivem numas casas chamadas de palafitas. Essas palafitas, elas é como se a casa tivesse pernas. Elas são construídas em cima de estacas. Então, a casa não é que nem a gente aqui, que você vê a terra e a casa está em cima. A casa, ela está em cima de estacas, são madeiras. Por quê? Quando o rio sobe, a água do rio não inunda a casa. Eles já fazem pensando, porque o rio tem a época da cheia e a época que não está cheio. Quando o rio enche, sobe, mas a casa continua acima. Por quê? Porque tem as estacas. Vocês vão ver nos desenhos que vai ter fotos e coisas, então vai dar para ver as palafitas. Então, a página seguinte, vamos ver outra comunidade aqui. Página 255. Comunidade dos caiçaras. As comunidades caiçaras residem no litoral, principalmente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Vivem basicamente da pesca e do artesanato. A origem dos caiçaras está relacionada à mistura dos povos portugueses, indígenas e africanos nas regiões litorâneas do Brasil. O isolamento dessas pessoas no litoral durante o processo de colonização do Brasil originou o povo caiçara, com as suas tradições, culturas e modo de vida. Daí nós temos uma foto. Nessa foto, eles estão vestindo roupas diferentes. A gente vê que é uma coisa muito chique. Tem chapéu, tem capa. E fala o quê? Congada da Ilha Bela, festa tradicional ligada à cultura caiçara no município de Ilha Bela, em São Paulo, em 2011. Então, é uma festa tradicional dos caiçaras. Tá. Daí vem aqui conversando sobre o assunto que era para a gente fazer na sala, mas como nós não estamos na sala, você pode até conversar com alguém aí da sua casa sobre esse assunto, sobre se tipo assim, se o papai ou a mamãe já tinha ouvido falar sobre alguma dessas comunidades. Quais comunidades? Se ele já tinha ouvido falar sobre os caiçaras, sobre os seringueiros, sobre os ribeirinhos, se ele já tinha ouvido falar, sim ou não. Entendeu? Só isso. Então, nestas páginas não tem que fazer nada, é só conversar. Daí a gente vai para a nossa lição de verdade, que é a página 256 e 257. Na 256, a primeira são 2 exercícios. A primeira é ligue e a segunda é descrever. Você vai fazer, tirar foto e mandar para a Pro. Na primeira tem lá, ligue os representantes de cada comunidade tradicional à atividade que eles exercem ou as paisagens que eles vivem. Então, primeiro nós temos um desenho de um barquinho na praia. O segundo nós temos o desenho de uma casa com, olha lá, a palafita aqui, uma casa com estacas de madeira embaixo. E o terceiro nós temos uma pessoa, uma moça, que está fazendo o quê? Ela está fazendo riscas na árvore. Ela está cortando para tirar o látex. Então, daí nós vamos ver
Quem que é o ribeirinho, quem que é o caiçara e quem que é o seringueiro? É só riscar, só ligar. Capricha aí, não faz de qualquer jeito, né? Na dúvida, ouve de novo que a Pro leu, né? Tá bem explicadinho, é facinho. Exercício 2. Comente uma diferença e uma semelhança entre os povos seringueiros e os povos caiçaras. O que eles têm de igual? E o que eles têm de diferente? É fácil. De igual e de diferente. Pensa aí. Pensa aí. De igual. Tanto o seringueiro e o caiçara, eles moram sozinhos ou eles moram em família? Eles destroem tudo ou eles cuidam da natureza? Né? E de diferente, um mora num lugar e outro mora no outro. Pensa aí e escreve, né? E por último, página 257. 3. Os hábitos alimentares e os costumes variam entre as populações tradicionais. Quais seriam as populações tradicionais em que o peixe pode ser considerado um alimento básico? Por quê? Primeiro, quais são as populações tradicionais? Nós sabemos que são 3. Nós já vimos aqui na apostila. São os seringueiros, que moram na floresta, os caiçaras e os ribeirinhos. A pergunta é: quais deles o peixe é considerado um alimento básico? Por quê? Pensa e me responde. E atividade para casa que você vai fazer. É só para você preencher, em cada tracinho é uma palavra. As palavras estão aqui em cima. Quais são as palavras? Complete o texto abaixo com as palavras do quadro. Ribeirinho, seringueiras, litoral, pesca, mata e caiçara. As comunidades tradicionais são formadas por diferentes povos de diversos lugares do Brasil, como os que vivem no... Esses povos vivem de atividades como a e artesanato. Existem ainda comunidades tradicionais típicas de estados como Amazonas e Acre, situadas em áreas que vivem do extrativismo vegetal de látex, das tarará. Há ainda as comunidades que se localizam próximo ou nas margens dos rios habitadas pelos. A dica que a Pro dá é que começa do segundo parágrafo para o primeiro. Primeiro faz o segundo parágrafo, que está mais fácil. Daí você já risca as palavras de cima, porque é uma palavra só, não vai repetir. A palavra vai ser usada uma vez só. Então, começa fazendo o segundo parágrafo primeiro. Daí vai sobrar menos palavras para o primeiro parágrafo. Daí vai ser mais fácil, tá bom? Prestem atenção, qualquer dúvida, Pro tá no WhatsApp, mande a dúvida, a gente conversa, tá? Tudo de bom, boa semana.